Olá, bom dia. Estamos aqui para mais uma Speed Talk da Associação Empresarial do Minho. Desta vez temos aqui como convidados, digamos assim, Nuno Tomás e Tiago Oliveira, da Aiming, e Pedro Fraga, da F3M, para nos falar sobre um tema muito interessante, que é a Software Box, neste caso o Software Box, ou que está inserido na Patent Box, que é um regime fiscal que foi alargado aos criadores de licenças de software. Portanto, eu não sou, como estava a dizer ainda há pouco, eu não sou muito entendida nesta questão, mas nada melhor que termos aqui pessoas que entendem sobre o assunto para falar sobre o mesmo e para nos esclarecer um pouco mais sobre isto, porque este é um regime que pode e deve ser aproveitado, mais aproveitado do que aquilo que já está a ser neste momento, pelo que me parece. E, portanto, eu vou passar a palavra ao Nuno Tomás para que possa falar um pouco sobre este tema. Nuno, bem-vindo e força. Ok. Muito obrigado, Angélica. Bom dia a todos. Eu, se calhar, começava a minha apresentação por, enfim, agradecer, antes de mais, à Eninho por nos ter acompanhado também neste desafio e em levarmos este tema para os associados e para toda a audiência. E também ao engenheiro Pedro Fraga, da F3M, pela disponibilidade também que teve em estar connosco e partilhar também a sua experiência em relação a este assunto. E também desejar uma boa sessão a todos os presentes e que contribua aqui para esclarecer um bocadinho mais este tema. Começando pelo tema em si e pelo nome como nós o batizámos, estamos a falar do regime do Patent Box, regime português, que foi introduzido em 2014. Em concreto, nós chamámos-lhe aqui Software Box, porque vamos incidir aqui a nossa sessão sobre o software e as questões relacionadas com ele, no que diz respeito ao regime. Mas dizia eu, começando pela história, este é um regime que foi introduzido em 2014, essencialmente dirigido a patentes e desenhos ou modelos industriais. Foi a primeira vez que nós tivemos um regime deste tipo, já outros países a nível europeu o tinham, e nós tínhamos aqui uma questão em termos até de competitividade fiscal. Introduzimos-lo em 2014, já na altura, em termos de competitividade ou generosidade, era um regime bastante interessante. Somente metade da receita que tivesse a empresa em virtude das patentes, não é? Em virtude de ter um contrato de cedência da propriedade intelectual dessa patente, ou do desenho ou modelo industrial, somente 50% era tributado. O que é que aconteceu, entretanto, desde 2014 até 2020? Aconteceram uma série de coisas, mas assim uma bastante relevante e relacionada com o nosso tema é o alargamento, em termos de propriedade intelectual, aos direitos de autor das licenças de computador. Isto aconteceu em 2020, ainda com os 50%, e de facto foi aqui uma viragem bastante importante neste regime. Em 2022, assistimos, enfim, também em virtude da estratégia fiscal e da importância deste tipo de regimes a nível de contexto europeu, no mínimo, a digamos, aumento da generosidade, passando estes 50% para 85%. Em que é que isto traduz? Traduz-se num regime que somente 15% da receita proveniente desta propriedade intelectual é tributada. É um dos regimes mais competitivos a nível europeu, e se nós olharmos para os países mais desenvolvidos, é claramente um regime que está na pole position. Permite-nos aqui uma taxa efetiva em termos de IRC de 3,15%, por isso é bastante importante e relevante. Por isso, do ponto de vista do regime em si e daquilo que ele procura, nós estamos numa situação muito privilegiada e com algo bastante interessante para as empresas poderem usufruir. Mas, por outro lado, quando nós olhamos para aquilo que é, e remetendo-nos aqui à lista dos beneficiários das finanças, que é tornado pública todos os anos, olhando para ela e tentando perceber que empresas é que estão a utilizar, nós não vemos uma adesão grande das empresas a este tipo de regime. E se nós olharmos em concreto aqui para a área do software, enfim, fazendo aqui um trabalho de análise para tentar perceber de quem usou, quem é que poderá estar na indústria do software e ser editor de software, obviamente, sujeito aqui a alguns ajustes, mas quando nós olhamos e fazemos esta análise, nós percebemos que nem 1% das empresas na área do software estão a usar este regime. Por isso, há uma série de questões que nos fazem tentar justificar por um lado, uma generosidade tão boa e até em termos competitivos internacionais muito bem posicionados, mas por outro lado as empresas ainda usam pouco. Vamos tentar explicar isto ao longo desta sessão, mas ainda assim queria pôr aqui mais um ou outro ponto
antes de lançar o tema para discussão para os meus colegas. Assistimos também de 2022 para 21, uma redução do número de empresas na área do software, por isso tivemos 24 empresas que passaram para 22, por isso menos 2 empresas que utilizaram este benefício, mas se nós olharmos em termos de valor, de benefício, aquilo que nós verificamos é que de 21 para 22, o valor passou de 4,4 para 7,5 milhões de euros. Por isso, podemos concluir daqui que se calhar há menos empresas, estas duas que eu referia, mas que as que estão a utilizar cada vez mais o regime. Obviamente há aqui a questão do aumento da passagem dos 50 para os 85, mas não justifica a totalidade do valor que foi usufruído. Por isso, temos aqui um conjunto de ingredientes bastante interessante para esta nossa conversa, tentarmos perceber o nosso regime, e vou ter o meu colega Tiago Oliveira também a desenvolver este ponto e perceber em que é que ele consta e a forma como deve ser abordado, e depois o engenheiro Pedro Fraga também para nos dar aqui um bocadinho a sua experiência. Não me alongando muito mais, passo a palavra ao Tiago Oliveira, que conduzirá aqui esta segunda parte da sessão. Obrigado, Nuno. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, Angélica e ao Pedro Fraga também. Agradecer também à AMI a colaboração para o desenvolvimento desta Speed Talk e ao Pedro Fraga o ter aceito e acedido ao nosso convite para participar na mesma. Bem, a ideia aqui, eu vou falar um bocadinho, não só Patent Box, mas antes de mais falar um bocadinho do que é a AMI enquanto consultora, o que é que somos, o que é que fazemos, de uma forma muito sucinta, para depois irmos em concreto ao tema. A AMI é uma consultora multinacional, especializada na captação de incentivos, tendo por base projetos de inovação, investigação e desenvolvimento. Portanto, ajudar aqui ou a reduzir o payback desse investimento, ou a alavancar esse investimento por via de financiamentos. O que é que nós fazemos? Nós temos uma abordagem transversal aos projetos, olhar desde todo o ciclo de vida desse projeto de inovação, de investigação e desenvolvimento e apoiar e identificar oportunidades para reduzir o payback ou alavancá-los. Para isso, o que é que existem? Existem vários incentivos em Portugal. A realidade nacional tem aqui apoios para a investigação e desenvolvimento, para a inovação, transição climática, a capacitação das PME. Portanto, podemos estar a falar desde o início do desenvolvimento do produto até à sua fase final, a nível da comercialização. E quando falamos aqui de ID, que é um bocadinho aquilo que nós vamos falar hoje, temos aqui o Patent Box e não quero deixar de mencionar também aqui o CIFID. Porquê? O CIFID é um regime, é um sistema de incentivos fiscal que é complementar aqui ao regime fiscal Patent Box. Podemos estar a falar do mesmo projeto de ID a ser apoiado pelos dois regimes. Temos é que perceber que é em momentos distintos. Portanto, o CIFID apoia aqui numa fase inicial de investimento, enquanto que o regime fiscal de Patent Box vai apoiar aqui já na fase da comercialização, havendo uma isenção de tributação daquilo que é a receita desse mesmo projeto de ID. Por isso, o Patent Box, o Software Box em Portugal. E o Software Box, porquê? Como o Nuno mencionou também há pouco, este regime fiscal teve algumas alterações e uma delas foi a introdução aqui dos direitos de autor de programas de computador. E é sobre isso que nós nos queremos muito focar hoje, porque nós percebemos, e vamos falar um bocadinho mais à frente, há aqui uma destrução a nível da dimensão. Destrução pode não ser a minha expressão, mas há uma pouca utilização face àquilo que é a potencial dimensão do mercado. Mas indo a um momento anterior, percebendo aquilo que é o regime fiscal em Portugal, comparando com outros países, outros 12 países que têm o mesmo regime fiscal da União Europeia. Aqui temos no quadro dados da Tax Foundation de 2022 e Portugal, usando a mesma metodologia de cálculo, percebemos que tem uma taxa de imposto efetiva de Patent Box de 3,15%. O que é esta taxa de imposto efetiva de Patent Box? Representa aquilo que é a isenção de tributação, ou seja, os 85% ou melhor, os 15% que são tributados, vezes a taxa efetiva de imposto, de IRC. Portanto, 15% vezes os 21%, chegamos aos 3,12%, que é o que é tributado naquilo que são as receitas finais, aquilo que é o custo, a taxa de imposto efetiva do regime fiscal Patent Box. Um dado também aqui no comparativo, em Espanha temos ali um asterisco, só para perceberem porquê. Espanha tem o regime fiscal Patent Box,
mas tem 3 modelos diferentes, porque tem um para todo o território, excetuando 2 territórios, não é? Ou seja, Navarra e País Basco têm uma taxa diferente e logo um regime também diferenciado. O que é que nós podemos analisar aqui? Portugal está no top 3, comparado com os países da União Europeia que também têm este regime, mas estamos a falar aqui de Chipre e Malta. São países à dimensão em termos de ID, de investigação e desenvolvimento e daquilo que é a sua componente industrial, não, poderão não ter aqui o mesmo comparativo que Portugal, e isto são medidas para atrair esses mesmos modelos e essas indústrias. Mas, por exemplo, se formos a comparar com um país como a Bélgica, que tem uma taxa de imposto efetiva de patente box de 3,5%, Portugal ainda tem um regime ainda mais competitivo. E isso é algo que eu diria que é positivo e que nos faz pensar que temos que ir um bocadinho mais além neste mercado. E o que é que isto quer dizer? Em termos de utilização do regime em Portugal, nós fazemos aqui uma identificação do potencial de empresas que poderiam usufruir e o que é isto? Depois temos que fazer aqui a real ou ir mais ao fundo aquilo que pode ser as empresas que podem mesmo usufruir. Estamos a falar de um mercado de 2.931 empresas, que são empresas que têm o CAI, ou de consultoria de software, ou de programadores de software, ou de edição de software, e chegamos a esta dimensão e percebemos, como o Nuno mencionou há pouco, das licitagens de beneficiários da AT, que é pública, que em 2022 apenas 22 empresas é que usufruíram deste regime. Estamos a falar de menos de 1% do mercado que está ali identificado, da dimensão de empresas que têm os CAIs, que poderiam entrar nesta questão dos direitos de autor do programador de software. Perdão. A questão é porquê disto acontecer? É isto que foi isto que deu um mote, esta questão que deu um mote para o desenvolvimento desta Speed Talk. Por isso também trouxemos e convidamos o Pedro Fraga para passar também um bocadinho aquilo que é a sua experiência, perceber o porquê disto acontecer. É uma questão que admito que, e lembro-me bem que no início, quando começamos a falar com o Pedro Fraga, também não ainda ia a este ponto de ser menos de 1%, mas porquê, não é? Porque é que se calhar poucas empresas estão a usufruir. Mas ele, com mais propriedade, irá explicar e explorar mais o seu caso. As questões que levantamos é por desconhecimento, será pela legislação, por exemplo, como falávamos há pouco dos regimes na União Europeia, o regime belga em termos de legislação está muito mais especificado o que é elegível, o que é que não é, enquanto que na legislação portuguesa é um regime muito mais aberto. O que se pode traduzir também é mais complexidade. Será este o motivo? É um regime autodeclarativo. Logo, pode estar aqui, não há nenhuma entidade a aprovar, pode estar aqui algum risco associado. Estamos a falar de uma correção à matéria coletável ou ao lucro tributável e não uma dedução à coleta, como é habitual em muitos outros benefícios fiscais. E outro ponto, será por não traduzir num crédito fiscal e ser um benefício one time, por exemplo, o CIFID, é algo que se traduz num crédito fiscal de 12 anos, enquanto que aqui é no ano, é ano em ano que temos que apurar. São estas questões que nos fazem pensar o porquê desta pouca utilização olhando para a dimensão do mercado. Indo mais em concreto ao que é o regime. O regime é um regime que já existe em Portugal desde 2014 e que estava associado apenas para patentes, desenhos e modelos industriais, portanto, indústria tradicional, e a partir de 2020 passou a ser elegível também para os direitos de autor de programas de computador. Quais são os principais critérios de elegibilidade? Portanto, a propriedade intelectual, ou neste caso os direitos de autor de programas de computador, têm que estar registados. O cessionário, que é quem vai estar a utilizar essa propriedade, é quem vai estar a ser cedido esse direito de autor, deve ter aqui uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola. Os resultados da utilização desta cedência de direitos de autor não deve conferir, não se deve materializar na entrega de bens ou prestações de serviços que originem gastos fiscais dedutíveis na entidade cedente, portanto, na empresa que está a ceder esses direitos de autor, para não termos aqui abuso a nível da utilização do regime. E o cessionário não deve ser uma entidade residente num país, território ou região que se encontre sujeita a um regime fiscal claramente mais favorável. Qual é a nossa experiência ao nível do regime?
nós temos aqui em termos de números, conseguimos aqui uma correção ao nível do lucro tributável para os nossos clientes na ordem dos 14,3 milhões de euros, o que dá, e o que fez, um benefício fiscal de 3 milhões de euros. Embora estejamos a falar de poucas empresas que estejam a utilizar, estamos a falar de um regime fiscal que tem aqui pode ter uma grande dimensão e tem aqui eu costumo dizer que é o regime fiscal mais potente em Portugal neste momento. Portanto, e é o de facto, e estes números comprovam isso. O que é que nós, enquanto consultores, nos propomos, especializados neste tema, nos propomos a fazer? Trazer uma metodologia que traga segurança aos nossos clientes na utilização deste regime. E para isso o que é preciso? É necessário nós dominarmos três temáticas. Uma é a jurídica, outra é a indústria em que na qual estamos a lidar, neste caso o software, e outra é a técnica, ou seja, a identificação dos projetos de ID, que isto depois é importante para o cálculo. Portanto, na metodologia nós temos uma fase inicial onde identificamos aquilo que pode ser algo do registro, não é? Ou seja, qual é que é o produto, ou apoiamos nessa identificação. É importante depois esse mesmo produto estar linkado a um contrato que proteja esses direitos de autor e que depois demonstre claramente quais são as receitas provenientes dessa cedência desses direitos de autor. Temos ali 1.3 que tem a ver com os pedidos de informação vinculativo. Não é algo estanque na nossa metodologia, mas olhando para uma legislação que é aberta, parece-nos em alguns casos que pode ser importante fazer este pedido de informação vinculativo. Porquê? Porque a autoridade tributária, ao responder este pedido de informação vinculativo, está-se a vincular a essa mesma resposta. Logo, traz alguma segurança, eu diria que muita segurança, naquilo que é a utilização do regime fiscal. E é isso que nós queremos trazer para cima da mesa. Não só a especialização na identificação da propriedade intelectual, do registro, a identificação dos contratos, mas também a segurança de que estão a utilizar bem e que não têm riscos à frente. Ponto 4, fundamental, já começamos a chegar aqui mais para a fase do cálculo, para a fase final do processo. A identificação das despesas, identificação daquilo que é o projeto de inovação para perceber as despesas que são enquadráveis e qualificáveis, para depois confrontar com a receita e chegarmos depois à fase 5, que é a preparação do dossiê fiscal e do cálculo, para depois terem acesso a este benefício e esta correção ao lucro tributável. Trouxemos aqui também um exemplo prático do que é que pode representar, para termos aqui alguns números na cabeça, partindo aqui do pressuposto de que determinado produto já atingiu o seu break-even, porque só a partir daí é que faz sentido observar e olhar para este tipo de tema do regime fiscal do Patent Box. É importante identificar um bocadinho à la CIFID, aquilo que são as despesas de ID de determinado projeto. Portanto, identificar o projeto, identificar as atividades e as despesas associadas a essas mesmas atividades. Neste caso em específico, estamos a falar de 100 mil euros. Depois, perceber qual é o rendimento derivado deste ativo, portanto, qual é o volume de vendas que tem associado a este ativo, e neste caso prático, 500 mil euros. Fazendo aqui um cálculo matemático simples, 500 mil euros menos 100 mil euros, chegamos aqui ao rendimento derivado do ativo, 400 mil euros. Então, sobre este montante, aplicando uma isenção de tributação de 85%, chegamos aqui a um montante de 340 mil euros, okay? de correção ao lucro tributável. Logo, aplicando a taxa de IRC de 21%, qual é a poupança líquida que o beneficiário tem neste caso? 71.400 euros. Portanto, podemos perceber que estamos a falar de um regime que se pode traduzir aqui numa grande poupança, e numa grande poupança num ano, é certo, é one time, mas quando nós estamos a desenvolver um produto e a lançá-lo ao mercado e atingimos o break-even, a ideia é continuar a vender até certo ponto naquilo que é o ciclo de vida do produto. Mas há de aumentar o valor, não é? Depende sempre do produto e até quando. Mas a ideia é esta e é isto que torna o regime fiscal interessante e com força para termos aqui uma boa poupança fiscal. Espero ter sido claro, sucinto e eficaz na mensagem. E aproveito para passar aqui a palavra ao Pedro Fraga e agradeço a todos a vossa presença.
Bem, bom dia a todos. Antes de mais, começo por agradecer à Eminho e na pessoa do meu caríssimo amigo Ricardo Costa, mando um abraço para todos os dirigentes e colaboradores da Eminho, nomeadamente para a Angélica Noversa aqui presente. Também à Aiming, aliás, tem sido um prazer nestes anos e um prazer crescente este trabalho com a Aiming em função do seu empenho, da sua dedicação e do seu profissionalismo. E é curioso, eu trago um conjunto de notas soltas para partilhar com os colegas presentes neste webinar, ou que tenham a oportunidade depois de o ver em termos de gravação. Este é um tema que nós, na F3M, e eu resumidamente direi, a F3M é uma produtora de software, ponto, não vale a pena, não tenho a pretensão que todas as pessoas conheçam a empresa, não, nada disso, mas basta apenas isto para nos situarmos. Nós somos um produtor de software, nomeadamente para mercados verticais. É essa o nosso grande core de atividade. E daí que acompanhamos este processo da questão do Patent Box já há alguns anos. E deparámos-nos desde logo com uma questão de fundo. Uma das questões que é referido tem a ver com o fornecimento de software, e falamos concretamente de software, para empresas, objetivamente para empresas, sejam elas comerciais, industriais e agrícolas, penso que é isso que a legislação foca. A maior parte da nossa atividade está focada na área da economia social. O que desde logo aqui é um à parte, eu considero isto desde logo uma exclusão, algo lamentável, mas eu sou o juiz em causa própria. Aqui, digamos, estamos a falar do terceiro setor, com um peso absolutamente fundamental na economia portuguesa, mas de base, digamos, excluímos. E então, o que é que se faz normalmente? Nós, primeiro, F3M, per si, fez um PIV, ou seja, um pedido de informação vinculativa. E isto pode começar desde logo, quando há bocado os meus caríssimos colegas e amigos da Aiming levantavam onde é que podem estar os problemas. E este tratamento, este avanço per nós, ou seja, a F3M per si faz um PIV, isto desde logo levanta algumas questões de nós, sem experiência própria, digamos, neste tipo de regime, fomos por nós fazer um pedido. O que é que obtivemos? Zero, objetivamente, pura e simplesmente ninguém nos respondeu. Aliás, percebi até uma coisa extremamente interessante, o que é sempre bom sabermos, e às vezes nós somos críticos do que são os organismos públicos, mas é importante percebermos que na própria autoridade tributária existem técnicas de upselling muito bem, digamos, enquistadas na organização, porque um PIV gratuito não foi respondido, mas naturalmente nós teremos hipótese de fazer apesar dos prazos que havia, temos hipótese de fazer um pagando, digamos assim. Esse sim provavelmente seria respondido mais rapidamente, e foi-nos indicado isso, para obtermos respostas mais rápidas poderíamos sempre fazer um PIV gratuito. Eu nesta parte ainda não estou a falar no conhecimento com a Aiming. Nós conhecíamos a Aiming, mas não tínhamos qualquer interação com a Aiming nesta altura. É importante referir isso, portanto, fomos por nós. Porque a nossa análise foi relativamente simples. Se nós somos produtores de software, fazemos projetos, pensemos na área da saúde, em que fazemos candidaturas no âmbito de sistemas de incentivo à inovação e desenvolvimento tecnológico. E somos apoiados. Temos possibilidade, a partir daí, de entrar isso na nossa candidatura CIFID. Portanto, já temos aqui um duplo benefício, os colegas da Aiming já falaram nisso. Nós podemos ter aqui ainda um triplo benefício, digamos assim, que é colocar o que são as vendas, eu já lá irei, deste tipo de ferramentas que desenvolvemos, primeiro no âmbito de um projeto da SIDT, por exemplo, nós temos hipótese de as candidatar no âmbito do Patent Box. Ou seja, isto é um AAA, digamos assim, ou um all-in-one, ou um all-in, chamemos-lhe o que quisermos, e é difícil de compreender. Eu tenho algumas, não digo respostas, mas opiniões, são apenas opiniões, porque é que depois há incrivelmente menos de 1%. Os números que o Nuno Tomás apresentou são absolutamente arrasadores. Nós estamos a falar do esquema, no bom sentido, por amor de Deus, altamente favorável, e que nem 1% das empresas. E pensemos também nisto. Nós estamos a falar de uma área que é a indústria de software,
em que normalmente a esmagadora maioria das empresas, digamos, tem uma liderança extremamente ativa em termos do que é a entrada na área dos projetos de investimento na sua globalidade, digamos assim. São empresas normalmente, desculpem a expressão, mundanas, portanto, que não estão fechadas na sua black box. Apesar daqui também, aqui temos a software box, lá teríamos a black box. As empresas não estão fechadas nisso. Portanto, será lógico, são empresas habituadas a candidaturas, portanto, que lidam com empresas de consultoria, etc. É muito difícil entender estes números. Eu acho que existe aqui uma clara ambiguidade. Existe aqui uma clara ambiguidade e, muito provavelmente, e este exemplo da Bélgica, que foi aqui falado, é um belíssimo exemplo, quando estamos a falar de legislações mais clean, perfeitamente claras e diretas, o empresário, a empresa, sente-se muito mais disponível para ir a jogo. Aqui temos alguma ambiguidade. E ao termos alguma ambiguidade, esta começa desde já por percebermos a questão dos direitos de autor. Nós temos que ter o software registado, como nós temos e como todas, presumo que a esmagadora maioria das empresas estará, mas depois começamos a entrar em algumas ambiguidades que nós, na maior parte das empresas, como nós, como a F3M e como outras, vendem as suas soluções em regime da SAS. Ou seja, pura e simplesmente como um serviço em que, num dado valor perante o cliente, numa mensalidade, admitamos para um dado cliente de 250 euros por mês, 3.000 euros por ano, desses X clientes, está lá embebido um conjunto de situações que não têm a ver com produção intelectual. E tem a ver, por exemplo, com alojamento da solução num provider da vida, numa Microsoft, numa Amazon, numa Altice, numa outra entidade qualquer. Isso está embebido, e quando as empresas como nós e outras, eu sei que trabalhamos todos mais ou menos da mesma forma, se cobra uma mensalidade de um SaaS a um cliente, isso é um valor fixo e não está lá X de alojamento, X da atualização da solução, X do desenvolvimento da solução, X da parte ID da solução, está lá uma mensalidade no geral. Portanto, nós começamos logo a olhar para isso, nós, empresários, neste momento eu já vou entrar na aiming, nós começamos a olhar para aquilo e dizer, bem, como é que nós vamos tratar isto? Isto serão os 250 euros vezes 12, que são 3.000, vezes não sei quantas centenas ou milhares de clientes, ou nós temos que começar a fazer um strip down deste tipo de situações. Daí chegamos à necessidade que a F3M também entendeu, que é a importância de apostar uma consultora especializada nesta área. Não é um regime de todo, na minha modesta opinião, em que nós, empresas, achemos que vamos sozinhos a jogo. Eu posso admitir, embora não concorde, que lá no limite uma empresa pense, eu já fiz 5, 4, 6 CFIs ao longo dos anos, então este ano vou atirar a minha equipa interna para fazer e não vou contratar uma empresa consultora. Eu não concordo, mas posso admitir. Aqui, pelo menos nas primeiras candidaturas, é extraordinariamente arriscado pela ambiguidade, e da Aiming ter referido, isto vai passar sempre por um serviço que eles já nos prestaram, e aí tivemos resposta, da realização de um PIB, que é vinculativo, digamos assim, e isso é fundamental. Nós pensarmos que vamos fazer isso por nós é extremamente complexo. Nós, empresas, portanto, eu entendo aqui, como entendo noutras áreas, que o recurso à consultoria é algo extremamente importante. Outro receio que pode haver, claramente, é que nós vamos deduzir com base numa ideia. Não sei se me estou a fazer entender. Algo em que nós acreditamos, podendo haver fiscalização mais à frente. Mais à frente poderá haver fiscalização. Enquanto num CIFID, apesar das respostas estarem com o atraso, desculpem a expressão e com respeito por todos, com o atraso miserável que estão, porque estão a sair agora respostas do exercício de 2022, por acaso ter havido uma quebra de som, eu disse 2022, não disse 2023. Portanto, estão agora a sair respostas para 2022, digamos assim. O que é que isso quer dizer? Mas aí há uma validação, e nomeadamente para as empresas que têm projetos de ID, até pelo menos este ano, o matchmaking entre aquilo que foram as candidaturas de ID e aquilo que vai ser aceito em CIFID é normalmente a mesma coisa, digamos assim. Aqui, nós, como há maior ambiguidade, corremos,
sentimos nós que corremos mais algum risco. Mais uma vez, a mitigação passa por recurso à consultoria especializada. Porque nós, por nós, não temos objetivamente esse know-how. Porque no CIFID, independentemente dos atrasos vergonhosos, a validação é prévia. Ok? Porque nós vamos fazer uma candidatura, vamos admitir que fazemos respeito ao ano 2002, nós esperaríamos que 1, 2, 3 meses depois a decisão estivesse cá fora. E nós usássemos esse crédito fiscal, digamos, rapidamente. Com um atraso de 1 ano e meio, é óbvio que isto que eu estou a dizer perde um bocadinho de validade, mas a responsabilidade, a afirmação mantém-se válida, o atraso é que é completamente inválida. Na minha perspectiva, nós temos, se tivermos atividades de ID e não houver ambiguidades naquilo que é o nosso fornecimento e a nossa contratualização, o Tiago Oliveira falou aqui muito bem na questão do que é a nossa contratualização de fornecimentos. E não esqueçam, alguns colegas que estejam presentes nesta Speed Talk, que muitos de nós, não é necessariamente o nosso caso, nós, no nosso caso temos isto apenas numa pequena parte, fornecemos através de revendedores ou parceiros, digamos, portanto, porque uma coisa, e é preciso acautelar garantidamente essa tipologia de contratos, que há fornecimentos diretos, por exemplo, uma empresa como a minha faz fornecimentos diretos a clientes em algumas áreas, e faz fornecimentos através de revendedores noutras áreas. Nós temos que cautelar devidamente essa contratualização. E há empresas que só fazem o seu modelo, é completamente um modelo de venda indireta, naturalmente que têm que cautelar essa componente da sua contratualização, mas não fazem fornecimento em termos de venda direta. E há outras que apenas fazem venda direta. Independentemente do modelo, a questão da contratualização que é feita, a questão da contratualização é uma questão absolutamente core. É uma questão absolutamente core. Aliás, uma das primeiras coisas, agora falando da Aiming, que a Aiming analisa, é a contratualização que nós temos com os nossos clientes. Sejam eles revendedores ou sejam eles parceiros. Como há revendedores ou clientes finais, peço desculpa. Como há cada vez mais um modelo, que também existe no nosso mercado português, de vários produtores de software, fornecerem direta e faturarem diretamente ao cliente final, comissionando depois um parceiro que trouxe o cliente, é preciso também reanalisar se essa não é uma terceira tipologia de fornecimento. Por isso que eu estou a dizer que este tipo de situação tem que ser previamente analisado com entidades especializadas, como é o caso da Aiming. Portanto, se nós temos atividades de ID e não há ambiguidades na nossa contratualização, é evidente que, além do CIFID, isto é um deep down. Nós temos que entrar a fundo nisto. Nós temos que entrar a fundo neste regime, sem qualquer dúvida, na minha opinião. Se há atividades de ID e ambiguidades, e é o que sucede por vezes, na tipologia de fornecimento que fazemos, na forma como depois conseguimos expurgar ou ler a tipologia de faturação que fazemos, naquilo que é posto na nossa faturação, naquilo que é posto nos nossos contratos, essas ambiguidades têm que ser primeiramente descascadas, ou analisadas pelo menos. Porquê? Porque provavelmente nós vamos poder entrar no regime, ou candidatar-nos ao regime, mas provavelmente no ano X mais 1 e não no ano X. Não sei se me estou a fazer entender. Em que primeiro vamos ter que corrigir aquilo que temos, porque somos potencialmente 100% interessantes para o Patent Box, não temos a organização interna necessária para nos podermos candidatar. Provavelmente precisamos de uns meses para corrigir o que temos em casa e a partir daí avançar em força. Se não há atividades de ID, reparem bem, as empresas podem não ter atividades de ID registradas e candidatar-se ao regime de Patent Box, podem não ter CIFID. Não é obrigatório termos CIFID para nos candidatarmos a este regime. Vamos admitir que não há atividades de ID devidamente registradas, uma candidatura a um CIFID, etc., mas não há qualquer ambiguidade no nosso fornecimento, cai no escopo que o Tiago Oliveira apresentou. Para colegas, eu acho que isto é de avançar sem qualquer hesitação. Se nós não temos atividades de ID e há ambiguidades, nada mais nos resta que pagar da tesouraria da empresa o que são os impostos respectivos, porque não há absolutamente nada a fazer. Porque nós não temos atividades de ID, e temos claríssimas ambiguidades naquilo que é a nossa contratualização. Por exemplo, se a F3M apenas fornecesse à economia social, apenas, vamos admitir que 100% da nossa faturação, não é, mas vamos admitir que é 100% da nossa faturação à economia social,
Nós aí, nem sequer é uma questão de ambiguidades, não havia ambiguidades porque não nos podíamos candidatar, ponto, não é? Mas vamos admitir que havia a priori uma ambiguidade. Iríamos resolver, falámos com a Aiming dir-nos-ia, como nos disse depois do PIB, Pedro exclui essa parte da sua organização, em termos de Patent Box não vai poder candidatar essa componente, e aí teríamos apenas o resto. Agora, empresas como nós, que têm CIFID há largos anos, projetos de investimento em ID há largos anos, e têm esta componente, é óbvio que estes são regimes altamente interessantes. Eu termino referindo o seguinte. A existência, e quando há bocado o Tiago pôs 5 ou 6 áreas de dúvida, eu sinceramente não acho que seja o desconhecimento, Eu acho que a esmagadora maioria dos colegas deste setor conhecem perfeitamente este regime. Não é garantidamente, apesar de não fazer parte da sua pergunta, dos seus 6 assuntos que lá pôs, 6 ou 7, não é claramente a falta de qualidade da ferramenta, porque a ferramenta é altamente interessante. Acho que isto é, os números são autoexplicativos, os números que apresentaram, portanto não vou sequer eu pronunciar-me sobre eles. Eu acho que a razão fundamental tem a ver com a ambiguidade isto não é determinístico. É óbvio, poderão sempre dizer, meu caro determinístico, que é só a morte, digamos assim, mas isso é um lugar comum, mas enquanto nós, numa candidatura de ID, num CIFID, nós sabemos as linhas com que nos cozemos, este Patent Box tem vindo a fazer um caminho muito lento, até porque somos poucos a candidatarmos. Também uma forma de obrigarmos a máquina fiscal a agilizar é termos mais candidaturas. É óbvio que vamos ter mais candidaturas, vamos ter algumas reclusas, vamos ter grandes sucessos. Naturalmente, e aí a máquina do Estado agilizar-se-á para responder a esta componente. Agora, na área de software, com 21 ou 22 candidaturas, ironizando um bocadinho, basta eles lá terem um especialista num cantinho de uma secretária e ele responde às candidaturas todas. Nem sequer precisam de alargar. Eu acho que a responsabilidade também é nossa. Se nós não vamos a jogo, se nós não vamos ter, desculpem-me a expressão, Nuno e Tiago, se nós não vamos ter com as aimings da vida, se nós não aproveitamos esta sessão que a Aiminho nos está a proporcionar a nós associados, portanto, existe, digamos, o Estado dirá sempre que existe, o Estado poderá sempre dizer que temos um dos regimes mais interessantes deste mundo, mas o impacto daquilo são objetivamente trocos. Comparemos, por exemplo, se quiserem, façam uma pesquisa de qual é a diferença do que é o benefício em CIFID e do que é o benefício em Patent Box. A diferença é absolutamente abismal. Por isso, o meu desafio é irmos a jogo, olharmos para este regime, falarmos com uma aiming e colher informações sobre este regime e percebermos se temos ou não temos condições. E se os nossos contratos não são. Eu aproveito para dizer, sem entrar em grandes detalhes, que uma das sugestões que o Nuno e o Tiago nos tiveram é que nós teríamos que analisar a nossa contratualização, reanalisar a nossa contratualização. Porquê? Para tentarmos matar as ambiguidades. Porque senão estamos completamente, desculpem-me a expressão, e numa perspectiva positiva, estamos nas mãos do lado de lá. Isto não devia ser do lado de lá e do lado de cá, mas infelizmente é assim muitas vezes, mas nós estamos nas mãos do lado de lá. Se nós tivermos contratos bem definidos, se nós estivermos bem assessorados, eu acho que claramente isto vale a pena. Obrigado. Muito obrigada aos três pela participação. Realmente conseguimos, e agora o engenheiro Pedro Fraga estava a falar que realmente aqui nem é a complexidade do processo, é a ambiguidade, não é? Portanto, cada empresa é uma empresa e isto tem que ser bem pensado dentro de cada empresa e depois é preciso uma organização interna que vá de encontro aqui ao regime, não é? Em que o empresário se sinta confiante também e quem o acompanha na candidatura que estão a fazer também, não é? Portanto, na aplicação deste regime de Patent Box. Eu abria aqui a sessão a todas as pessoas que estão a assistir. Eu gostaria de saber se há alguém que gostaria de colocar alguma questão. Não sei se aproveitar que realmente temos aqui três pessoas
três, eu ia dizer 3 especialistas, 2 especialistas, porque é quem trata disso e outro porque é quem aplica na empresa, não é? Portanto, são 3 especialistas em diferentes perspectivas, portanto, aproveitar aqui que temos os 3 disponíveis para poderem falar sobre esta questão. Não sei se alguém gostaria de... Podem colocar falando ou enviando mensagem, portanto, estejam à vontade. Realmente estamos a falar aqui de um regime Patent Box com um potencial muito, muito grande que não está a ser aproveitado e temos aqui que realmente tentar desmistificar também, que foi algo que também foi tentamos aqui fazer, não é? Portanto, aqui Angélica, a questão. peço desculpa, Força, mesmo que Tiago. não, se não surgirem agora questões, claramente estamos disponíveis para, após a sessão, prestar algum tipo de esclarecimento, conversarmos sobre a realidade de cada uma das empresas Claro, que possa ter este tipo claro. de interesse e clarificar todas estas questões. E já agora, 2 especialistas, eu diria que o Pedro também está cada vez mais. Eu Sim, corrigi, sim, eu sim. corrigi. Está cada vez mais, sim, está cada vez mais especialista no tema. Mas muito o que aprendi foi convosco, Tiago, e agora não estou aqui a fazer, nós não estamos os 3 em alturas da vida de fazermos favor uns aos outros. Não, muito o que aprendi foi convosco, isso não tenho dúvidas nenhumas em relação ao Patent Box e agradeço-vos por isso, porque partimos muita pedra. E eu só complemento, enquanto não surgem questões, a questão do especialista e o engenheiro Pedro Fraga, de facto, com a experiência de indústria que tem, também muito tem ajudado, porque nós estamos a falar complementando as nossas apresentações, estamos a falar de um regime relativamente jovem, não é? Desde 2020, e quanto mais nós conseguirmos desafiar esse regime com situações concretas, porque muitas vezes o legislador tem em mente situações mais abstratas, e nós temos que o trazer para a realidade. Nós temos que e aí, nesse caso, tenho que também dirigir estas palavras ao engenheiro Pedro Fraga, pelo conhecimento de indústria que tem, e também pela clarividência que tem neste tipo de temas, muito nos tem ajudado também a pôr os temas como eles têm que ser colocados. Não é? E num tema que eu acho que é muito relevante, e eu introduzo aqui um outro ponto, que é o nosso regime foi introduzido porque, de facto, nós tínhamos uma questão, e continuamos a ter, nomeadamente grandes empresas nesta área, usam a vertente dos custos dos nossos CIFIDs, dos nossos Portugal 2030, não é? Mas depois a venda é feita lá fora. E nós, como país, basicamente, estamos a perder com isto. Porque, basicamente, o valor acrescentado está na venda e nós estamos a subsidiar o lado do custo. Por isso, eu acho que é do interesse de todos, e quando eu digo de todos, levo aqui a questão a um nível um bocadinho mais geral, do próprio país, que o regime funcione, porque senão as empresas vão continuar, mesmo nas questões da ambiguidade, se calhar vão continuar a preferir um regime que, se calhar, não tem uma taxa efetiva de tributação tão baixa, mas que é mais claro. E nós perdemos não por não sermos generosos, mas porque não demos a previsibilidade aos temas fiscais que temos que dar. Por isso é realmente um tema urgente e só mesmo o uso e o desafiar perante situações concretas é que vai ajudar também a que o outro lado, conforme o engenheiro Pedro chamou há pouco, também vá percebendo que tem que ajustar e tem o vindo a fazer também. Acho que esse é um ponto importante. Nós, no ano passado, numa altura bastante, já se calhar um bocadinho tardia, para os dossiês de Patent Box do ano anterior, tivemos uma clarificação muito importante em relação ao regime. E que, no fundo, veio ainda tornar mais generoso ou mais efetivo, que é ele está fora da limitação que a generalidade dos benefícios fiscais tem de só poder ocupar 10% daquilo que seria a coleta teórica de uma empresa. Por isso, esta clarificação surgiu o ano passado em maio, mas também vem no sentido de, exatamente, vem no sentido de tornar o tema mais claro, porque esse era um tema que estava, enfim, não completamente claro. Portanto, especialistas sempre a crescer e a melhorar a cada situação e, portanto, sempre a perceber um pouco mais, não é? Porque cada caso, como eu dizia há pouco, cada empresa depois também terá a sua realidade muito particular. Exatamente. Eu acredito que não surgiu nenhuma questão e eu acredito que provavelmente hajam empresários que queiram colocar as questões diretamente. Estamos a falar de questões muito específicas e cada empresa, como eu acabei de dizer, terá as suas características próprias. Nós iremos partilhar, depois vamos fazer chegar a essa apresentação, iremos partilhar a apresentação também com quem esteve a assistir e qualquer questão, eu vi que tinha também todos os contactos, qualquer questão também entre em contacto com a EMIN para poderem esclarecer um pouco melhor.
Eu agradeço uma vez mais a participação dos três. Nós fizemos a gravação e, portanto, também iremos partilhar esta Speed Talk, porque tive a indicação de pessoas que gostariam de ter assistido e também não tiveram a oportunidade. Aproveito apenas para dar aqui uma nota que a AEMIN está a preparar o seu 3º aniversário, que vai acontecer no dia 24 de maio, em Guimarães, e sob o tema da inteligência artificial. É minho. É minho. Disse aí, Não. É minho, peço desculpa, a Associação Empresarial do Minho. Nós, terceiro aniversário. Sim. 3º ano e esqueci um bocadinho. Não, nós, Associação Empresarial do Minho, peço desculpa se não foi bem claro. E, portanto, 24 de maio, reservem a data, e agradeço a participação de todos, faremos chegar a informação e até à próxima, fiquem bem. Até à próxima, muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço para todos. Obrigado a todos.